Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Kia Vibe Test Live. O meu nome é Ricardo Assis e eu e o meu colega Sandro Abacão somos os Digital Genius da Kia que vos iremos acompanhar durante todo este live. Sintam-se completamente à vontade para colocarem as vossas questões no chat ou na própria caixa de perguntas do live. Vamos oportunamente responder, assim que seja necessário, a vossas questões que vocês vão ter ao longo deste live. Hoje vamos apresentar então o modelo mais aguardado do ano, o novo Kia EV6 em destaque. Estamos a falar então do modelo EV6 na versão GT Line de bateria de 77.4 kW que tem uma autonomia anunciada de 740 km em ciclo urbano. Este modelo destaca-se essencialmente logo pela parte da construção que foi efetuada. Em termos de design, destaca-se pela musculatura, digamos, deste capô, onde temos aqui algumas linhas e o Sandro pode então fazer algum detalhe relativamente ao que estou a relatar e, portanto, é um carro bastante robusto em termos de dimensões. Já é um novo modelo a receber então o novo logo da marca. Em termos de iluminação, tem faróis em Full LED e faróis diurnos em LED. E uma grelha Tiger Nose chamada Tiger Nose Digital. Alguma questão, Sandro, neste momento? Não, de momento não temos nenhuma questão, Ricardo. Ótimo. Vamos então seguir para a apresentação. Passando aqui à lateral do modelo, vem com uma jante de 19 polegadas. Em termos de cores, tem dois tons. Um tom cromado e um tom em preto. Por norma não fazemos referência a pneumáticos, mas efetivamente estes pneus foram redesenhados, tendo em conta então uma melhor insonorização em termos de materiais, uma vez que se tratando de um carro 100% elétrico, não queremos que o veículo, enquanto vamos o conduzir, tenha algum ruído em termos de habitáculo. Passando à lateral aqui também das portas, temos então uma linha de carácter dinâmico, presente do início do carro até ao final, bem como os puxadores que já são automáticos, ou seja, este modelo acaba por ter então puxadores que abrem e fecham à medida que abrimos e fechamos o carro. Portanto, é uma inovação também na marca e são bastante robustos e o toque emborrachado por dentro é bastante confortável. Alguma questão, Sandro? De momento não, Ricardo. Ótimo. Em termos de embaladeira, a embaladeira acaba por fazer uma peça de aerodinamismo bastante interessante, porque acaba por, se repararem, a fazer aqui uma ligação do farol traseiro. Vamos falar então também do espaço da bagageira. A bagageira é uma bagageira automática, em que podemos, a partir do momento que temos uma aproximação do modelo, portanto ele aqui está configurado já automaticamente para esse efeito. Eu acabei por fazer uma configuração para fazer essa demonstração. Através do comando-chave podemos aceder à mesma através do botão Hold, ou efetivamente podemos, através da aproximação, como está programado, abrir a bagageira e também aceder à mesma através do próprio botão. Temos uma pergunta, Ricardo Zome Aveiro pergunta qual é este modelo. Este modelo é a versão EV6 na versão GT Line, portanto a bateria de 77.4 kW com uma autonomia anunciada de 740 km em termos de ciclo urbano. Conforme verificaram, a bagageira foi aberta através da aproximação, digamos assim, da mesma, portanto não era necessário estarmos a aceder a botões, seja daqui presencialmente da bagageira ou efetivamente através do botão que está na própria bagageira. Em termos de capacidade de bagageira, estamos a falar de um veículo com 520 litros de capacidade. Temos aqui esta demonstração de uma mala de média dimensão e uma bastante grande, e vou retirar até para vos demonstrar que efetivamente o espaço é muito grande, e peço ao Sandro para fazer até uma perspectiva mais aproximada. E podemos fazer também, Sandro, e vou demonstrar a capacidade que nós temos. Se rebatemos os bancos todos, passamos a ter 1300 litros de capacidade, e vou então exemplificar passando aqui a puxar esta patilha. Como podem visualizar, acaba por ter então um alcance bastante grande em termos de espaço. Temos uma pergunta. Força. Paulo MS Macedo pergunta: na compra está incluída alguma wallbox ou tem disponível para compra? Na compra não está efetivamente inserida a wallbox, mas de qualquer maneira no concessionário mais próximo de si pode obter a informação pretendida relativamente ao wallbox, dependendo da potência que vai querer obter. Em termos de falar de bagageira ainda, conforme estava-vos a falar, em termos de espaço é bastante amplo, portanto em termos de altura também é bastante grande.
e também tem uma característica que é a parte da regulação. Se nós tivermos, por exemplo, um portão de garagem, vai-nos permitir fazer então um ajuste para a bagageira só abrir até um certo limite, ou uma pessoa de estatura mais baixa que queira programar consoante a sua altura. Neste caso eu tenho 1,80 m, facilmente consigo aceder à mesma, mas poderá haver alguém com uma estatura mais baixa que não o consiga fazer. Para fechar e para concluir é muito simples, basta nós colocarmos outra vez a bagageira. Ricardo, temos duas questões. O Paulo MS Macedo volta a perguntar, então, consegue-me dizer qual o comprimento da bagageira até às costas do banco? Posso fazer essa demonstração através de uma fita métrica, mas aproximadamente estamos a falar de 3 metros, o carro tem cerca de 4,70 m, portanto assim por alto diria 3,5 m, até mesmo às costas. Ok, Ricardo, temos mais uma questão. MT Miguel Teixeira pergunta, quais os cabos de carregamento que vêm com o carro? Excelente pergunta, neste caso veio o cabo doméstico e o cabo de carregamento decente, para carregarmos fora da nossa zona de casa, digamos assim, portanto o cabo que nos vai permitir fazer o carregamento mais rápido, num posto de carregamento ultra rápido ou mais rápido do que normal. Temos mais uma pergunta, Força. Neste caso, pergunta o Couto 271, qual o máximo de carregamento on-board, monofásico e trifásico? Excelente pergunta. Em termos para vos explicar em termos de carregamento mais simples, se carregarmos o EV6 através de um posto de carregamento normal, digamos doméstico, o EV6 pode carregar em cerca de 30 horas. E estamos a falar de mais ou menos uma estimativa, dependendo do que está contratado na parte do contrato de eletricidade. Entretanto, para vos dar um parecer em termos, e eu vou responder à vossa questão, que é, se carregarmos, até vou mostrar aqui ao Sandro, posso-vos fazer aqui uma perspectiva, vou aqui abrir a porta do carregamento para vos explicar então como é que vai funcionar essa questão. Bastante carregar o botão, temos acesso então ao nível energético que estamos a visualizar. Em termos de carregamento, o carregamento normal vai ser efetuado nesta parte, portanto, principalmente na parte de cima, digamos assim, e o ultra rápido vamos então fazer um carregamento daqui na ficha por baixo. Portanto, respondendo à questão num sentido prático, este EV6 permite carregar de 400 volts a 800 volts em apenas, por exemplo, de 10% a 80%. No posto ultra rápido nós conseguimos fazer um carregamento em apenas 18 minutos. Portanto, estamos a falar de DC, neste caso o carregamento de corrente contínua, ou seja, alta voltagem. Por sua vez, um exemplo muito prático, vamos imaginar que vamos beber um café num posto de abastecimento. Em apenas 4 minutos e meio o EV6 num posto ultra rápido consegue fazer então um carregamento até 100 km. Temos mais uma pergunta, Ricardo. Filipa Soares 560 pergunta, a Kia oferece a instalação da wallbox carregamento? Neste caso, para esta via não temos ainda acesso a essa informação. De qualquer forma, para ter um parecer mais preciso dessa questão, junto do concessionário mais perto de si, poderão dar todo esse detalhe de informação e quem sabe até fazer essa oferta na instalação. Temos mais uma pergunta, Zoume Aveiro, este modelo vem com veículo to load, se não vier é possível adquirir à parte como extra? Certo. Em relação a essa sua questão, é um extra que pode ser adquirido no ato da compra do modelo, é selecionado junto do concessionário que efetivamente pretende essa funcionalidade e o modelo já vem preparado com o veículo to load. Há carros para entrega? Pergunta Arantes 9978. Neste momento temos indicação que temos carros para entrega. Efetivamente o EV6 cada vez está a ser mais procurado para o mercado português e, sem dúvida, ainda temos muitas unidades que estão a chegar ao nosso mercado. O Couto 271 reformula a questão e diz: o carregador on-board continua a ser de 7.2 kWh monofásico e 11 kWh trifásico? Sim, continua a ser essa questão está correta e continua a ser então a mesma função que me está a indicar. Estão também a perguntar quanto é que custa uma revisão, JCC Santo, quando uma revisão de quilómetros e estimativa de custo, essencialmente basta consultar um concessionário mais próximo de si que lhe poderá então fazer um orçamento. O que nós gostamos de destacar é que se tratando de um veículo elétrico, comparando diretamente com os convencionais, acaba por ter um custo mais económico face aos demais concorrentes a nível convencional. Vamos prosseguir, Ricardo, não temos mais nenhuma questão. Passando aqui, Sandra, então à parte traseira do carro, quero destacar-vos essencialmente também a parte da iluminação do modelo, que é fantástica, não só por ser uma peça de detalhe aerodinâmico, mas também o LED. O LED vai fazer o quê? Uma resposta, quando fazemos uma travagem, a resposta do LED é muito mais forte do que uma luz convencional, o que vai permitir ao ocupante
portanto, a pessoa que vai circular atrás de nós ter um alerta mais responsivo e mais imediato quando vamos mudar, por exemplo, de direção ou fazemos então uma travagem. E Sandro, já aproveitando que estás aí, vou fazer então a demonstração já visual da própria iluminação, que assim ficamos já com esse detalhe de todo o modelo. Vou só ligar aqui. Fazer aqui uma dinâmica muito simples. Portanto, vou abrir o pisca para verem que é um pisca progressivo, que vai também indicar uma resposta mais imediata ao próprio condutor que vai circular atrás de nós imediatamente. A parte da travagem e a parte da marcha atrás, também bastante forte. E por último também vou demonstrar a parte da porta do carregamento, que pode ser acionada através do botão que acionei cá dentro. Portanto, podemos aceder à mesma através dessa função. Alguma questão, Sandro? Sim, qual a garantia de anos e quilometragem? Pergunta ao conto 271. Relativamente à garantia, são 7 anos ou 150 mil km, dependendo do que vai ocorrer primeiro. Neste caso, mais alguma questão para além desta? Não, podemos prosseguir, Ricardo. Sim. Como alguém já deve ter reparado, este modelo tem uma dimensão bastante grande, ou seja, estamos a falar de um carro com 4,70 m por 1,80 m de largura, 1,88 m, com altura de 1,55 m, 56 m. Em termos de espaço, vou-vos mostrar, eu tenho cerca de 1,80 m e o carro, como foi construído numa plataforma dedicada de baterias, ou seja, as baterias estão posicionadas por debaixo do carro, o que é que vai permitir? Não só o carro ser um carro muito mais seguro em termos de condução, bem como o espaço de habitáculo é bastante superior a um carro convencional. E vou-vos mostrar num exemplo prático. Com 1,80 m, o banco está ajustado mais ou menos a uma posição de condução até mais atrás do convencional e eu vou entrar facilmente e sair sem qualquer problema. De qualquer forma, para vos destacar então a capacidade que este carro tem em termos de espaço, vou falar quase de um palmo. Em termos de portas de carregamento também, um destaque muito interessante, a parte interior deste carro apresenta então portas de carregamento USB-C embutidas, portanto para os nossos smartphones. O piso, como é uma plataforma EGMP, como estava a falar, uma plataforma dedicada, o piso inferior é completamente plano, quem vai sentado aqui vai igualmente confortável, porque não temos nenhum obstáculo entre as pernas. Para vos destacar também, em termos de banco, em termos de posição, quem vai cá atrás é muito confortável. Temos então um apoio de braço muito confortável para o porta-copos ou para a arrumação e os bancos são então reclináveis se quisermos mais para cima, ou então em termos de viagem mais longa, se quisermos até descansar um pouco, podemos fazer então aqui um descanso maior. Temos mais uma questão, Ricardo, neste caso voltando só um pouco atrás, uma vez estamos a ter muita interação. Paulo MS Macedo pergunta, no GT Line tem para entrega nas cores vermelha ou cinza? Neste caso, o que sugerimos, Sr. Paulo, correto, é que junto do concessionário veja a possibilidade da cor que está mais cativada, neste caso o vermelho, por exemplo, como referência, e o concessionário está habilitado a dar-lhe esse parecer se está ou não disponível de stock. Arantes, temos mais uma questão. Ricardo Arantes 9978 pergunta, tem pneu suplente ou é run flat? Neste caso, o pneu que vem é um kit de, digamos assim, de reparação, não é um run flat, mas é assim um pneu de reparação, ou seja, um kit convencional de reparação que vem incluído nos carros, por norma, mais modernos. A Marta H. Nunes pergunta, podem mostrar a mala frontal? Claro que sim, vamos então demonstrar essa bagageira. Temos aqui a possibilidade de abrir, eu vou abrir aqui que é muito mais prático, já sei o local perfeito, portanto estamos a falar então, Dona Marta, do chamado franco. O franco tem cerca de 52 litros de capacidade, que é bastante fácil, como podem ver também o acesso é muito prático, porque efetivamente também tem molas que nos vão auxiliar ao acesso, e então o chamado franco é este compartimento que o Sandro está a demonstrar e muito bem, onde vamos ter o espaço essencialmente para pôr os nossos cabos de carregamento da nossa bateria. Temos mais uma questão no entretanto. Arantes 9978 pergunta, as cores dos bancos são todas iguais? Sim, neste caso da versão GT Line, a configuração, e vamos demonstrar um pouco mais em pormenor, é do lado. Portanto, temos pele vegan em tons de branco pérola, e na parte do centro estamos a falar de alcântara em cores um cinzenta tipo preto, é um cinza escuro, sim, mas em termos de configuração interior no GT Line, efetivamente não difere de cor de carro para carro, ou seja, é sempre a mesma standardização. É possível colocar com duas cadeiras de bebê viajar um adulto, não é possível colocar, desculpa, é possível com duas cadeiras de bebê viajar com um adulto no banco traseiro? Sim, podemos assegurar que o espaço é tão grande cá atrás que
facilmente conseguirá pôr 2 cadeiras na lateral, digamos assim, e depois uma pessoa ir sentada confortavelmente no banco do meio. Vamos então conhecer a parte mais interessante deste carro, portanto a parte interior do modelo é bastante intuitiva e vou então convidar-vos a conhecer o interior deste modelo fantástico. E vou destacar então essencialmente alguns aspectos bastante interessantes, nomeadamente, como eu referia, o carro tem excelentes acabamentos, em termos de posição de condução é muito confortável, já tive a oportunidade de conduzir o modelo e é mesmo fantástico, não estou a dizer porque ficava bem, mas efetivamente é um carro muito apelativo de condução, muito intuitivo, muito prático de operar. Vou começar aqui então pela parte do volante, onde temos um volante redesenhado, com o novo logo em destaque, obviamente, e então à esquerda temos então tudo o que tem a ver com auxílios à condução, nomeadamente o Cruise Control adaptativo, o assistente da faixa de rodagem ou alerta de colisão frontal, por exemplo, e temos também outras características de segurança. Carregando neste botão conseguimos fazer a gestão então da informação que vai aparecer no computador de bordo, portanto escolhemos a nossa preferência visual. E vou destacar também essencialmente os drive modes. Temos neste mais caso, uma questão, desculpem interromper, Ricardo. TM Ferre pergunta qual a marca do sistema de som e se tem cancelamento do ruído. Neste caso terá um opcional Meridian em termos de sistema de som de 14 altifalantes, que poderá ser um extra neste modelo, neste caso na versão GT Line. Pergunta ao Augusto.j.a.ferreira, boa tarde, existem opções de teto panorâmico? Obrigado. Sim, nesse caso a versão GT Line permite então fazer, no ato da aquisição do modelo, também será um extra que pode ser opcional nesta versão fantástica. Como estava a explicar, temos então 4 modos de condução, os modos mais convencionais, portanto o modo Eco, o normal e o Sport, e efetivamente se carregarmos no botão fixamento, vamos passar ao modo da neve. Neste caso será um modo que em Portugal dificilmente vamos usar, a não ser, por exemplo, na Serra da Estrela, por exemplo, que efetivamente é um modo de mais segurança em termos de condução. Depois, passando aqui atrás do volante, temos então as patilhas do volante, que vamos fazer a melhor gestão da bateria. Vamos imaginar que vamos numa autoestrada, o modelo de condução, ou o modo de condução que devemos adotar, será sempre o modo do nível de regeneração mais baixo, digamos, o nível 0, que o carro praticamente não tem qualquer resistência enquanto tiramos o pé da aceleração. Depois, por exemplo, na autoestrada, na cidade, devemos então adotar o modo chamado o modo e-pedal, que é o modo mais forte, e o Sandro está a demonstrar muito bem do lado esquerdo, podem visualizar aqui. Portanto, o modo e-pedal vai permitir que estamos dentro da cidade, vamos então conduzir o carro praticamente com o pé direito, ou seja, o pedal de aceleração, porque quando o tiramos a fricção, ou seja, a parte de travagem do carro é tão forte em termos de motorização para regenerar a bateria na maior eficácia, que basicamente é só conduzirmos com o pé direito. Depois, já que o Sandro está a fazer este destaque muito bem, vou-vos falar aqui de uma característica muito interessante, que é o novo Blind Spot embutido no próprio painel de instrumentos, que nos vai permitir então ter uma condução bastante mais segura, portanto à esquerda e à direita. Muito interessante. Aqui não nos conseguimos demonstrar porque efetivamente a câmera não consegue captar, mas efetivamente também temos o chamado Head-Up Display, portanto temos a realidade aumentada à nossa frente, conseguimos ver na posição do condutor. Já tive essa função em que consegui conduzir, efetivamente na rua vê-se muito bem, é bastante interessante também esta característica. Temos uma questão, Ricardo. Zome Aveiro pergunta, o GT Line irá ter atualizações de software de condução autónoma e qual o preço? Neste caso informamos que não vai ter essa possibilidade, mas no futuro é possível que poderemos ter novidades nesse sentido. Mais alguma questão, Sandro? Podes continuar. Posso continuar. Passando então aqui à parte do volante, terminando muito breve, aqui à direita temos então tudo o que tem a ver com mídia, digamos, atender chamadas, mudar a rádio preferencial, aumentar ou diminuir o volume. Passando depois ao sistema de navegação, igualmente de 12.3 polegadas, portanto estamos a falar de um carro que vem com 2 ecrãs excelentes, o manuseamento é muito prático. Em termos de algumas características, vou mostrar o modo EV, onde podemos ver a bateria atualmente temos 93%, um posto de carregamento a 5.9 km do nosso destino e temos uma autonomia então de 452 km. Depois posso-vos demonstrar também mais algumas características, nomeadamente a parte da climatização. Por exemplo, no EV6
e nos carros mais, digamos, eletrificados, temos sempre a opção driver only. O que é que vai acontecer? Enquanto viajamos ou andamos no carro sozinhos, devemos adotar a situação driver only, porque permite-nos não desperdiçar energia em torno do carro em toda a volta, e então o ar-condicionado está posicionado só para o condutor. Depois, e muito interessante, é a parte das câmaras são de alta definição e alta qualidade, e vou demonstrar colocando aqui a marcha atrás. Temos guias dinâmicas e temos sensores de parqueamento à frente e atrás, câmara frontal, perdão, onde podemos ver também aqui toda a informação, portanto, nesta opção, ou então por fim a câmara 360, que nos vai permitir ver tudo o que se passa em torno do EV6. MT Miguel Teixeira pergunta qual o sistema de navegação, Garmin ou outro? Neste caso podemos dizer que é um sistema de navegação próprio, que é da Kia. E falando em Kia, temos então uma possibilidade de ter então a funcionalidade que é uma inovação também na marca, que é o Kia Connect, que nos vai permitir, através do nosso smartphone, visualizar toda a parte funcional do carro. Digamos, vamos imaginar que estamos na praia, vamos chegar ao carro e podemos configurar no nosso smartphone logo a temperatura que queremos ter no carro quando vamos chegar ao carro, e o carro já está ao nosso ambiente desejado. Isto é uma característica muito fácil de controlar, assim como o estado da bateria, se alguém tentou, se o carro está aberto ou se está fechado, se alguém tentou mexer no carro. Portanto, temos essa informação toda detalhada. Parente.f pergunta: vocês podem disponibilizar o live posteriormente para poder ver após o direto? Sr. Parente.f, sim, junto às nossas redes sociais, creio que pode solicitar efetivamente aceder a este live após terminar o direto, para também ver com toda a tranquilidade e calma, e depois no futuro, se tiver alguma dúvida, não hesite em voltar ao contacto. Sandro, vou só há pouco esqueci-me de referir, quando estava a falar dos modos de condução, que a própria panorâmica do carro mudava em termos de visuais. Ou seja, o modo Eco vai-nos dar esta perspectiva meio esverdeada, depois passamos ao modo normal, um azul, e o modo Sport assim um avermelhado, um fúcsia, se quiserem chamar assim. Portanto, vai dar uma dinâmica ao carro bastante interessante. Outra característica, que pode ser configurada a cor mediante a cor preferencial de cada condutor. Pergunta Zoume Aveiro: tem Apple CarPlay via Bluetooth? Via Bluetooth não tem essa opção, mas por via cabo é possível colocar, e vou até demonstrar no multimédia. Android Auto ou Apple CarPlay através de cabo é possível e funciona bastante bem, porque já o comprovamos. Em termos, passando à parte de baixo do sistema, imediatamente à parte do sistema de navegação, temos então um sistema chamado um sistema módulo duplo, porque efetivamente temos tudo o que é atalhos. Vamos imaginar aqui controles para interagir com o nosso sistema de infoentretenimento. Se eu carregar no rádio, passamos ao rádio. Se eu passar à navegação, vamos passar à navegação, e por aí fora. Portanto, estamos a falar de botões touch, e aqui temos botões físicos, ok? Esquerda e direita. Depois, chamamos-lhe modo duplo, porque efetivamente, passando aqui à ventoinha, passamos a controlar o ar-condicionado, onde podemos controlar o ar-condicionado do passageiro de uma temperatura determinada e o nosso de outra mais preferencial. Contudo, também podemos fazer a sincronização e carregamos no botão e vai automaticamente mostrar as duas funções. Portanto, aqui vou então ativar. O ar-condicionado está diferente, 18, 17, e se eu sincronizar, ele assume as duas posições em 17, e assim por aí fora. Mas, uma vez vou referir novamente, tratando-se de um modelo elétrico, quando viajamos sozinhos, então não esquecer, andar em modo driver only. E temos então aqui o botão Start and Stop, onde vamos iniciar a nossa condução, e a chamada consola flutuante, com a tecnologia já avançada, chamada tecnologia Shift by Wire, no fundo a seleção das velocidades bastante prática, e vou até fazer uma demonstração e pedir ao Sandro para fazer aqui um acompanhamento. Vou então selecionar o modo Drive, o neutro e marcha atrás, e a partir do momento que eu mudo aqui, à frente também tenho a interação da câmara sempre a acompanhar. Temos mais uma pergunta. Força. Paulo M. Macedo pergunta: as baterias têm arrefecimento? Sim, neste caso confirmamos, as baterias têm arrefecimento. E falando nas baterias, já agora também reforço que são modulares, ou seja, poderão substituir só unidade que esteja com algum defeito no futuro, em vez de ter que mudar toda a secção de baterias. Inc compatível Tatu pergunta: e Android Auto também tem que ser por cabo? Exatamente, no mesmo seguimento do Apple CarPlay, o Android Auto funciona igualmente através de cabo. Falando também já agora nessas ligações, passando aqui um pouco mais à lateral, e vou-vos até demonstrar que efetivamente é muito fácil de verificar, que temos então aqui dois controles para ligação, portanto USB-C ou USB, neste caso para fazermos a ligação dos smartphones. Aqui falando da consola central, novamente, trata-se de uma consola chamada flutuante,
porque efetivamente, vou ter que tirar a garrafa, temos aqui então uma abertura, não temos conectividade aqui nenhuma, portanto é aberta, e por baixo temos então um espaço bastante amplo de arrumação, onde podemos pôr facilmente uma mochila ou uma pochete, que nos vai auxiliar também na nossa viagem. Em termos de qualidade, Sandra, eu peço-te que faças também aqui um detalhe bastante mais pormenorizado, porque estamos a falar de qualidades muito boas, em termos de pele e alcântara, estamos a falar de qualidade premium mesmo, portanto o toque é muito agradável. Referi também que este carro foi construído com base em materiais ecológicos, de maneira a que o ambiente não seja tão prejudicado, digamos assim, portanto tratando-se de um 100% elétrico, fazia todo o sentido assim ser. Para além de todas estas características, temos então um encosto de braço muito grande e muito confortável, também referi novamente que a qualidade é muito boa, e por baixo não vão conseguir aqui ver, mas facilmente tem um compartimento de arrumação muito grande e podem abrir bastante facilmente. Em termos de arrumação, para além destas características que o carro apresenta, mesmo a parte da frente é um porta-luvas bastante grande, e quero-vos também demonstrar que nem aqui se esqueceu de ter então este manual incrível feito com matérias também recicladas, o que é também, a meu ver, bastante interessante. Rodrigo_Massa7 pergunta: Ricardo, qual é o preço? Neste caso, esta versão GT Line, a partir dos 52.000 euros, através das condições Santander Consumer, será possível a fazer a aquisição deste modelo fantástico. Contudo, podemos ter a versão Air, por exemplo, que é a entrada de valor, estamos a falar de 49.950, e por si a versão depois GT, ou EGT, que já vai parar em cerca de valores de 65.000 euros a partir dessa característica de valor. Falando inicialmente, como também estávamos a entrar na parte do detalhe de informação, em destaque temos então o Kia Connect, que era o que vos estava a falar, onde podemos fazer a gestão, iniciar a climatização sem estarmos dentro do carro, portanto através desta aplicação fantástica podemos verificar tudo o que é informação relativamente ao nosso EV6. Inclusive também podemos abrir, fechar o carro, vou tentar mostrar aqui, temos aqui algumas funções em destaque para vocês poderem visualizar. E em termos de performance, como vos estava a relatar, tive a oportunidade de experimentar este carro já numa estrada bastante divertida de conduzir. O carro responde perfeitamente bem. Em termos de consumos, o carro não tem grandes consumos. Vou-vos dar algum detalhe de informação já agora. Em termos de velocidade máxima, com um carro elétrico, estamos a falar de uma velocidade máxima de 185 km nesta versão GT Line. Em termos de performance do 0 aos 100 km, que é uma característica que muitas vezes perguntam, estamos a falar de 6.2 segundos do 0 ao 100, e então a autonomia que estávamos a falar é 740 km em ciclo urbano, portanto é uma mais-valia neste modelo fantástico, e o facto das baterias estarem posicionadas por baixo do carro dá-nos então o conforto ideal para viagens longas e para viagens mais curtas, e acaba por ser um carro bastante confortável e bastante eficiente. Rodrigo Massa7 pergunta: este carro é 0 km ou já tem alguma rodagem? Neste caso é um carro 0 km, é o carro diretamente que vai para o Kia, vai para fazer a demonstração, como estamos a fazer neste live do Instagram. Efetivamente é um carro 0 km. No futuro, se a sua questão, e respondendo à mesma, é adquirir um veículo destes em serviço ou usado, mais para a frente é expectável que essa possibilidade exista. Neste momento, como é um carro novo, ainda não temos ainda um parque de usados, digamos assim, para este modelo. TM Ferre, eu presumo de Ferreira, qual a medida dos pneus? Neste caso, a medida dos pneus é jante 19 polegadas, e vou dar até o detalhe de informação mais preciso. Estamos a falar de um pneu de 235 por 55 R19, portanto não é um pneu chamado de baixo perfil, é um pneu para ser eficaz e confortável na condução. Luís Filipe Souza 8 pergunta: qual o consumo médio de energia? Neste caso, o consumo médio de energia, estamos a falar de 16.5 kWh. MR.Cua 78 pergunta: autonomia em ciclo misto e autoestrada? Em ciclo misto, a tendência deste carro será fazer cerca de 510 km reais em termos de autoestrada e cidade. Portanto, o misto vai ser à volta dos 510 km anunciados. Pergunta ao Luís Filipe Souza 8: dá para escolher a Jante 20? Neste caso, não é possível escolher a Jante 20. A versão Air e a versão GT Line vêm equipadas com a Jante de 19 polegadas, contudo a versão EGT já vem com uma Jante de 21 polegadas. Vidros escuros são opcionais ou de série? Neste caso atrás já traz os vidros escuros, portanto é mesmo de série, não é um opcional. Portanto, também podes mostrar já agora pelaquela perspectiva, respondendo à questão desse cliente, que o vidro já é escurecido de série, portanto podemos demonstrar essa característica. Portanto, se eu gostar de mostrar, o vidro já é escurecido.
Eddie Gomes 1989 dá-nos um feedback muito bom, agradecemos. Obrigado pelo seu feedback. As luzes diurnas, pergunta Paulo MS Macedo, as luzes diurnas podem ser desligadas? Neste caso é uma opção de segurança, portanto vai estar sempre ativa. E vou demonstrar, portanto, quando abrimos o carro ele vai ligar tanto as luzes diurnas, estas aqui vão estar sempre presentes porque é uma questão de segurança, e a luz principal também em full LED, uma vez que o propósito mesmo das luzes diurnas é termos alguma segurança, à semelhança de outros modelos que já apresentam esta característica. Não havendo mais questões, esperamos desde já que tenham gostado da apresentação e até dia 25 vamos nos voltar a ver numa próxima apresentação, no próximo live de um novo modelo fantástico. E até lá, mantenham-se em movimento com a Kia.